E aí, galerinha do Não Surda na Matemática, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jonathan Santos para mais uma videoaula aqui do canal. E hoje o assunto é muito top e ele vem a pedidos. Vamos ver como é que se constrói o gráfico de uma função do primeiro grau, também conhecido como função afim. Mas, antes disso, vou pedir que vocês cliquem aqui no botão inscreva-se para se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe o like aí no vídeo, compartilhem com a galera e também deixa os comentários aí pedindo ou dando sugestões dos próximos vídeos, que assim eu consigo gravar e atingir mais quem está precisando aí. Como eu falei para vocês, esse aqui é um assunto que vem a pedidos. Vamos lá então. Pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da ideia de função, aí uma função da ideia mais algébrica, tá? Agora aqui eu vou tratar mais de uma visão geométrica para construir o gráfico de uma função do primeiro grau. Mas também nós temos que passar por uma ideia mais algébrica no começo. Porque, tipo assim, ó, veja só, dada uma função, na função aí f de a em b, né, aquela ideia bem algébrica ainda, o gráfico dessa função é formado por todos os pares ordenados do tipo xy que tenha x pertencente a A, y pertencente a B, e agora um detalhe muito importante: y seja igual a f de x. Lembrando que y é aquela variável dependente, ela depende do x, ela vai variar conforme a variação de x, certo? Por isso que nós podemos escrever então como y igual a f de x. E aqui é bem importante que vocês sempre lembrem que y é igual a f de x, porque nos livros didáticos aparecem ou y ou f de x. E aí, isso, no mesmo exercício, aparece de diferentes formas. Então, sempre tem que saber. Se aparecer y, é igual a f de x. Se aparecer f de x, é igual a y. Ok? Bom, então eu falei para vocês que a resposta é um par ordenado, né? E o conjunto solução desse caso aqui é o seguinte, ó. X e f de x. Aí eu vou botar aqui. Tal que x pertence a A. Ok? Então, esse aqui é o conjunto que forma a solução. Tá? Aí nós podemos representar esse conjunto dentro de um plano cartesiano. Bom, vamos analisar então o que é isso. Mas antes de mostrar o plano cartesiano, eu quero mostrar mais um detalhe para vocês que é super importante. Quando se chama A cartesiano B, por exemplo aqui, tá? Se tiver, por exemplo, assim, ó, AXB, isto aqui se lê A cartesiano B. Mas o que é esse A cartesiano B? O que é isso? Bom, basicamente é o produto dos elementos de A dos elementos de B, tá? E aí, a ideia disso aqui, galera, é super simples, né? É a mesma ideia que já tinha aqui em cima. X, Y ou XF de X é o par ordenado, tal que X pertence a A, logo Y pertence a B. Ah, você não colocou que Y pertence a B ali na parte de cima. Bom, vou mostrar isso para vocês e vou discutir isso com vocês conforme nós formos construindo o gráfico. Lembrando que essa ideia do segundo conjunto, que é o B, ou do conjunto que vai ser o Y ali, ele tem a relação com nossa imagem, certo? O nosso contradomínio e nossa imagem. E aí a imagem, ela pode ser definida dos reais, ou seja, todo e qualquer número real, ou quando vem uma função, por exemplo, um custo a partir das peças de embalagens ou de peças, zero. Bom, então essa nossa função tem uma restrição no domínio e vai ter uma restrição na imagem também. Isso a gente vai discutir mais para frente aí, tá? Bom, então, voltando ao assunto da construção, tá? Nós vamos ter, então, os pontos escritos da seguinte maneira, ó. Isso aqui é bem interessante. P, A, B. Bom, o que é esse PAB? Bom, basicamente, galera, é o ponto
onde o elemento A é chamado de primeiro elemento, tá? E ele é referente ao eixo das abscissas. Mas o que é o eixo da abscissa? Bom, o eixo da abscissa é o eixo X. E aqui, galera, o segundo elemento, ele é referente ao eixo das ordenadas. E o eixo das ordenadas, logo, né, é o eixo Y, tá? Então aqui, ó, abscissa X, ordenadas Y. Quando nós formos transpor isso para um gráfico, vou colocar aqui um plano cartesiano para nós desenharmos aqui um gráfico, tá? Um gráfico qualquer aqui. Quando nós vamos transpor, então, esta ideia aí para um gráfico, nós temos que ter alguns cuidados, tá? Vou fazer aqui um exemplo bem genérico. Um exemplo bem genérico mesmo, tá? Vou pegar aqui, ó, um ponto x0, y0, e aí vou trabalhar com esse ponto aqui, então, para vocês compreenderem a ideia. Olha só. Sem dar tanta atenção agora aos valores das abscissas e das ordenadas, lembrando então aqui, né, que o eixo vertical, o horizontal é o x e o vertical aqui é o y, tá? Um pouco alto aqui, né? Então tá, ó, o eixo horizontal é x e o vertical é y. Se eu pegar aqui um ponto qualquer aqui, tá? E aí eu vou ligar aqui, ó, com um ponto qualquer do meu eixo y. Bom, eu vou ter aqui, ó, vou chamar esse ponto de x0 e esse aqui vai ser o meu f de x0. Logo, eu vou ter o ponto x0, f de x0. Agora, sem se preocupar com o formato do gráfico, quando tiver um ponto assim, significa que o meu gráfico vai passar por aqui. Vai tocar nesse ponto, vai cruzar por esse ponto. A partir daí, nós temos que verificar o quê? Que o valor em x cresce, tá? Ou seja, o valor do eixo horizontal cresce, tá? De uma maneira conforme o problema vai nos indicar. E o valor do eixo y, que é o eixo das o eixo vertical, certo? Sempre me confundo aí com horizontal e vertical. Mas então, quando for o eixo vertical, nós temos que o valor vai crescer conforme o valor de x crescer. Ou seja, conforme a linha horizontal crescer, a linha vertical vai crescer também. Ou vai decrescer. Depende da nossa função. Bom, vamos analisar então esse depende da nossa função. E aí eu já vou trazer aqui dentro uma ideia de domínio e imagem. Vamos então realmente agora construir um gráfico. Como construir um gráfico, né? Essa aqui é a grande ideia desse vídeo. Por exemplo, se eu tiver aqui a função origem lá, tá? F de x é igual a x, né? O que é a mesma coisa aqui que eu falar que y igual a x. Bom, como é que vai ser esta minha reta? Porque a equação do primeiro grau ela é sempre uma reta, tá? Bom, pessoal, então eu vou ter que os valores de x e y são sempre iguais, né? O que eu colocar para x, eu vou colocar para y. Você pode construir uma tabela, por exemplo, assim, x e y. Lembrando que nós temos a função y igual a x. Se o meu valor de x for menos 1, o meu y vai ser menos 1, porque os valores têm que ser iguais. Se o meu valor de x for 0, o meu y vai ser 0. Se o meu valor de x for 5, o meu valor de y também vai ser 5. Então eu vou marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. Ó. Vou pegar menos 1 e menos 1, marquei um ponto. 0 e 0, marquei outro ponto. Agora, 5 e 5. Ó, vou partir aqui. E vou marcar um ponto. Bom, com 2 pontos eu já consigo traçar uma reta. Aqui eu tracei 3 para vocês não terem dúvida, tá? Então, olha só, vou ajustar a minha régua de forma que ela fique em cima dos meus pontos e depois eu apenas traço
a minha reta. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Coloquei em cima dos pontos, né? Venho aqui e traço a minha reta. Eu vou fazer uma reta aqui, observem que elas vão além dos pontos, tá? Por que isso? Vou dizer então que essa aqui é y igual a x, tá? Por que isso? Porque essa função aqui é uma função sem nenhuma restrição. Portanto, eu posso pegar qualquer valor de x e qualquer valor de y. Assim sendo, eu vou dizer que o domínio da minha função é o conjunto dos reais e que a imagem da minha função também é o conjunto dos reais, tá certo? Mas agora existem as variações dessa função. Mas como é que funcionam essas variações? Bom, o que vocês têm que saber que é super importante? Que a função no primeiro grau, né, ela vem da equação y é igual a x mais b, onde o b, tá, ele é o coeficiente linear. E o a, ele é o coeficiente angular. Mas o que significa esse coeficiente angular e o coeficiente linear? Bom, isso é o que eu quero mostrar para vocês aqui agora, para nós já nos encaminharmos para o final deste vídeo, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou construir o gráfico agora, vou tentar deixar esse aqui na tela. Vou construir o gráfico da função f de x é igual x mais 1, tá ok? Bom, dada essa função f de x igual a x mais 1, vou substituir os valores de x e vou encontrar os valores de y. Bom, quando o meu x for menos 2, eu vou fazer o quê? Bom, y é x mais 1, então eu vou fazer menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é igual a menos 1, né? Então, quando x for menos 2, y é menos 1. Quando o meu x for 0, bom, vai ser 0 mais 1 é 1. Então, quando x for 0, y vai ser 0. Y vai ser 1. Quando o meu x for 3, vai ser 3 mais 1, 4. Ou seja, quando x for 3, y é 4. Tá ok? Bom, vamos colocar isso dentro do plano cartesiano e fazer esta reta. Vou colocar aqui do lado para que vocês consigam acompanhar os pontos e a marcação aqui no plano cartesiano. Acho que assim já fica legal para vocês enxergarem, né? Então, olha só. Quando x é menos 2, y é menos 1. Então, ó, x menos 2, y menos 1. Aqui está o ponto. Quando x é 0, y é 1. Bom, pessoal, se em x é 0, o meu ponto está em cima, exatamente em cima do eixo y. Aqui, no 1. Quando o meu x é 3, y é 4. Beleza? Então, eu vou fazer aqui até o 4. Ó. Só com esses dois pontos que eu tinha, já conseguia construir a função, o gráfico da função. Mas ainda vou fazer mais um para que não tenha nenhum erro. Bom, olha só. Está aqui em cima já. Agora eu vou apenas desenhar o meu gráfico. Aí, vou colocar aqui, né? Y é igual a x mais 1. Ou f de x é igual a x mais 1. Observem, pessoal. Também eu dei segmento além dos pontos. Portanto, o domínio desta função, conjunto dos reais. A imagem dessa função também é o conjunto dos reais. Ficou estranho esse reais aqui, né? Mas é os reais, tá? Então, conjunto dos reais. Tá certo? Vamos fazer agora, qual a diferença desta aqui e do outro gráfico? Observem, ó. Aqui, quando era y igual a x, nós tínhamos esta reta aqui, pessoal, ó. Eu não preciso nem marcar os pontos, porque eu já sei, ó. Quando x é 0, y é 0. Quando x é 1, y é 1. Quando x é 2, y é 2. Quando x é menos 1, y é menos 1. Então, eu tinha esta reta aqui. A reta em magenta é y igual a x. Mas agora vocês vão perguntar, tá, mas qual é a diferença de uma e outra? Parece que só tá um pouquinho mais para cima. É exatamente isto que o coeficiente
linear, que é o mais 1 aqui nesse caso, significa que a sua reta, partindo da y igual a x, ela foi deslocada uma unidade para cima no eixo y. Tem uma dica para construir esse gráfico? Com certeza tem. Eu vou gravar num outro vídeo uma maneira super prática para vocês construírem esses gráficos aí. Tá ok? Mas agora então eu vou mostrar quando muda o coeficiente angular. Mas olha só, eu quero mostrar mais um exemplo para vocês aqui. Se fosse x mais 3, por exemplo, tá? Vou construir aqui em cima mesmo, ó. F de x, vou apenas apagar essa minha função aqui, e vou construir f de x igual a x mais 3. Vou construir em verde aqui, tá? Ó, f de x é igual a x mais 3. Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu sei que quando x é 0, y é 3, né? Porque vai dar 0 mais 3. Quando o meu x for 3, por exemplo, o meu y é 6. Bom, com 2 pontos eu já consigo traçar. Como é que eu sei o primeiro ponto? O primeiro ponto sempre vai ser em cima do eixo y com este valor aqui. Então eu sei que aqui, ó, vai ter um ponto. Agora que vocês vão ver um segundo ponto. Aqui eu chutei o 3 e o y deu 6. Então eu vou seguir aqui, ó, o meu y vai dar 6, né? Vocês também podem apenas encontrar a raiz, ó. Se fazendo x mais 3 igual a 0, logo x é igual a menos 3, né? Então aqui no menos 3, ó, você vai colocar menos 3 para x, o y vai ser 0. Quando você encontra a raiz, como eu encontrei aqui, significa que o y é 0, ou seja, tem um ponto sobre o eixo x. Agora o que você vai fazer? De novo, coloca a sua régua e traça o seu gráfico. Aqui, x mais 3. F de x igual x mais 3. Ok? Então, mais uma maneira, uma dica aí, né? E mais um gráfico que nós construímos. Ah, isso vale para quando o meu coeficiente linear é negativo? Com certeza, a ideia é totalmente a mesma, tá? Pessoal, para nós encerrarmos, então, vou mostrar agora um exemplo de quando o coeficiente angular não é 1, tá? Então, olha só. Vou construir o gráfico da f de x é igual 2x mais 1. Então, pessoal, vamos construir o gráfico dessa função da maneira super fácil. Olha só, eu já sei que o meu coeficiente linear é 1. Então, vai ter um ponto, ó, vou colocar aqui meu plano cartesiano. Eu já sei o quê? E vai ter um ponto, tá? Em que, bem em cima do 1, aqui no eixo y, vai ter um ponto. Beleza. E agora, qual é o meu segundo ponto? Eu preciso substituir um valor ali? Você pode, ou simplesmente encontra a raiz, como eu mostrei para vocês antes. 2x mais 1 igual a 0. Igual a sua função a 0. Você vai ter essa equação aqui. Agora faz 2x é igual a menos 1. X é igual a menos 1 meio. Então, aqui onde x é menos 1 meio, que é 0,5, você vai colocar um ponto também. Agora, pega a sua régua e traça este gráfico. Bom, vou traçar meu gráfico aqui. Vou fazer a seguinte análise. Bom, eu estou olhando aqui, não tem nenhuma restrição no domínio nem na imagem. Portanto, o domínio é o conjunto dos reais e a imagem é o conjunto dos reais. Pessoal, professor, mas o que mudou do y igual a f de x ou do x mais 1? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui agora. Quando eu tenho y igual a f de x, a minha reta muda a inclinação. Por isso que eu estou mudando aqui, vou traçar para vocês, ó. Em verde eu vou fazer y igual a f de x, tá? Vocês viram que quando eu mudo o coeficiente linear, o gráfico da minha função desloca no eixo vertical para cima ou para baixo. Agora, quando eu mudo o valor do coeficiente linear, o meu termo a, eu vou mudar o ângulo da minha função. Quanto maior for o valor de a, mais
a sua reta vai crescer para o lado esquerdo. Por exemplo, aqui, ó, se nós tivermos a função 5x, vou fazer a mesma que é mais 1, só que agora vou usar 5x mais 1, tá? Então, a função 5x mais 1. Que reta eu vou ter aqui? Bom, eu já sei que aqui no 1 eu vou ter um ponto. Beleza, fiz um ponto azul ali, ó. Agora, eu não preciso encontrar a raiz, porque vai dar uma fração menos 1/5. Eu quero fazer com um valor número inteiro. Beleza, o que tu vai fazer aqui? Uma tabelinha, x e y. Vou baixar para x igual a 1. Bom, para x igual a 1 eu tenho 5 vezes 1 mais 1, é 6. Então aqui onde x é 1, y é 6, ó. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha régua e vou juntar esses dois pontos. De novo, pessoal, ó, eu estou mudando o ângulo de inclinação da minha reta. E agora que eu encontrei os pontos ali, ó, eu vou traçar a reta. Tá? Observem, pessoal. De novo, ó, aquela observação que eu estava mostrando para vocês. Aqui, x, y igual a x, né? Agora, em magenta, f de x, ou x, né? Igual 2x mais 1. Agora aqui em azul, eu tenho f de x é igual 5x mais 1. Observem quanto maior é o meu valor do a, do termo a, aqui, ó, mais a minha reta tem uma ela vai fazendo uma ela vai se aproximando do eixo y, na verdade, tá? Então, mais ela vai subindo a inclinação aqui, ó. Ou seja, o ângulo a partir do ponto zero, ele vai aumentando este ângulo aqui, ó. Tá? Então, o coeficiente angular muda o ângulo em relação ao eixo x. Quanto maior for, mais longe do eixo x vai estar. E aí, mais ela vai se aproximar do eixo y. Também tem quando é um valor negativo. O A é negativo e o B é negativo? Sim, mas eu vou gravar em um outro vídeo, porque esse vídeo aqui já está bem extenso, tá ok? Galera, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar a sua notificação, compartilhar com a galera e tudo mais, tá certo? Aquele abraço aí pra vocês. Tchau, tchau.